nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora do Carmo, São Tomé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, acho que tinha parado no parágrafo 845, é isso mesmo, né? Sim? Tá bom. Então, lembrando, né? Vocês podem perguntar, fiquem à vontade para me interromper. Inclusive, temas que vocês não tem nada a ver com isso, porque às vezes suscita, né? Que nem vocês perguntaram umas coisas interessantes no último encontro, né? Espiritismo. É bom a gente tirar esse tipo de dúvida, porque a gente lida com essas coisas todos os dias, né? Pessoas, às vezes, que têm essas dificuldades, e então é bom esclarecer, tá? Então, vou falando, fazendo os apontamentos, vocês podem interromper em caso de dúvida, tá bom? Então, 845... lembrando que a gente está falando aqui das notas da igreja, né? A gente falou da sua unidade, da sua santidade, e a gente agora está falando da sua catolicidade, né? Que ela é católica. Então já está terminando essa nota. É para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo a outra imagem cara aos padres da igreja, ela é a figura da Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. A gente tinha falado disso a respeito da igreja, como que a gente vai entrar até nesse tema agora, como ela é necessária para a salvação, né? E como ela é querer de Deus. A gente até meditou, a gente teve a oportunidade de meditar isso domingo, né? Na festa de São Pedro e São Paulo. Deus quis uma igreja e a instituiu na pessoa quem Cristo instituiu a igreja, né? E colocou ele é o fundamento, é a pedra, o fundamento. A gente escutou isso também na missa de hoje, da manhã, de São Tomé, quem participou, né? Ele é o fundamento e o alicerce dos apóstolos. Então ele quis congregar a humanidade inteira numa comunidade, não quis as pessoas dispersas. A gente até falou, né, semana passada, do problema do protestantismo, que é um pouco esse. Não tem unidade, né? Então, hoje eu posso fundar uma igreja, aí os que são meus seguidores não concordam comigo, vão fundar outra. Então não há unidade, né? A dispersão é fragmentário. Enquanto a igreja de Cristo ela foi fundada por ele, no alicerce dos apóstolos, pessoas que ele escolheu e deu poder, né? E essa imagem da Arca de Noé, a igreja como nova arca, ela inclusive é usada pelo apóstolo São Pedro na sua carta. Se bem que lá ele fala do batismo, né? O batismo, o dilúvio, ele usa a imagem do batismo, a arca também do batismo, que nos salva do dilúvio, mas é a igreja, né? Que diante do caos do mundo, né? Da perdição do mundo, quem está dentro dela navega em segurança, né? É capaz de chegar ao porto feliz do céu. Então, fora da igreja não há salvação. Esse é um problema bem complicado, né? A gente vai tratar aqui agora. Como entender essa afirmação, 846, com frequência repetida pelos padres da igreja? Quem formulou principalmente essa sentença é São Cipriano de Cartago. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é seu corpo. Então, São Paulo fala isso muito na carta, principalmente aos Efésios. Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. O corpo, Cristo total, assim chama Santo Agostinho, Cristo total é ele que é a cabeça e o seu corpo que é a igreja. O que acontece se a gente decapitar alguém, né? Morre. Se você tira a cabeça do corpo, o corpo morre, né? A pessoa está morta.
Então, de fato, é isso que acontece com Cristo. Não se pode separar o corpo, que somos nós, os seus membros, da cabeça que é Ele. Nós somos um com Ele. Né? Então, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio ensina, o Concílio Vaticano II e os outros também, que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Então, algumas considerações aqui. Cristo é o único Salvador. Nisso, os nossos irmãozinhos sempre nos acusam. Jesus é o único mediador. Por que crê em Nossa Senhora? A gente sabe disso. Ele nos alcançou salvação. Ele foi o pontífice, o mediador entre Deus e os homens. E é ainda. Só que Cristo quis, como a gente falou, fundar uma igreja. Quis congregar na unidade. E porque ela é o seu corpo místico, a gente chama, nela, somente nela a salvação. Por isso que aqui, já tinha falado isso também, destacado na semana passada, uma coisa, né, quando a gente fala fora da igreja não há salvação, é porque de fato ela é o único caminho de salvação, somente através dela. Quem se salvar vai se salvar pela igreja, seja dentro ou fora. E a mesma coisa aqui ele destaca o batismo, né? A gente fala muito a questão do batismo. E as pessoas que não são batizadas? Porque às vezes chega muito esse questionamento para nós padres, para vocês, né? A pessoa crê em Jesus, mas não é batizada. Ela vai se salvar? Porque se a gente falar que não, ela pode se salvar, a gente está relativizando o batismo. Então, não. Então, no batismo não é necessário para se salvar. Bom, se a gente afirmar isso, nós estamos indo contra a Escritura, que Jesus falou no Evangelho de São Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Só que aí vem um outro problema. E quem não é batizado? E pior o problema, e as crianças que morrem sem batismo? Uma vez que o batismo é necessário para se salvar. Né? Então uma vez uma mãe me parou, né? Tinha 1 ano de padre somente, né? Essas coisas espinhosas só aparecem quando você é padre novo. Ela veio e perguntou: padre, eu perdi um filhinho, tinha 2 anos, né? E não conseguiu batizar a criança. Então assim, sem desmerecer o batismo, né? Claro, a gente fala para a pessoa: olha, é necessário o batismo, por isso que a gente inculca muito os pais, né? De não espaçar o batismo. É uma luta isso, né? Hoje em dia. Não demora para batizar. Às vezes os pais deixam assim 5, 6, 7. As crianças chegam na igreja na idade da catequese. Quer batizar? Vai ter que fazer catequese. 2 anos. Porque não pode receber somente o batismo. Está na idade da catequese, a igreja ordena crianças que não são batizadas acima da idade da razão, 7 anos, tem que fazer o catecumenato. Tem que fazer. O correto seria receber até o crisma. Mas aqui no Brasil a gente separa. Então, eu disse a essa senhora, né, moça jovem: olha, o batismo é necessário para se salvar. Mas ao mesmo tempo creia, né, em Cristo que falou: deixar vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é delas. Então, isso acontece muito. Graças a Deus eu nunca peguei esse caso, né, mas eu lembro no seminário, um colega, ele não virou padre, mas ele teve que fazer uma exéquia de uma criança de 2 meses. Teve que fazer as orações lá no cemitério. Um caixãozinho desse tamanho, falou. O que você vai falar para um pai e para uma mãe desse? Obviamente que, repito, nós não relativizamos a fé. O batismo é necessário. Tem que ser batizado para ser salvo. Mas ao mesmo tempo Deus tem seus caminhos e quer salvar todos os homens, né?
É o que a gente falou um pouco, eu acho que eu falei, né? Não lembro, vocês me corrijam, do suicida, pessoa que se suicida. Antigamente era a doutrina da igreja que o suicida não poderia nem receber as exéquias. Não podia, antigamente. Hoje a igreja mudou essa concepção. Que se façam as exéquias, que se creia na misericórdia de Deus, que até o fim busca salvar, que só Deus sabe o drama que se desenrola no coração das pessoas no último momento. Então, a igreja ela também tem essa questão da misericórdia, né? Mas nós não podemos, principalmente a gente que encontra as pessoas, sabe que a gente é católico, e a gente vê pais que deixam, né, as crianças sem batismo, deixam tranquilos, né? Então, obviamente que a criança ela não tem culpa, né? Culpados são os pais que deixam. Esses sim, né? Às vezes tem essa consciência e não aplicam o que deveriam, né? Houve essa mudança, porque assim, como tudo, né, a igreja ela cresce não só na questão da fé, mas também a gente chama que a igreja ela é mestre em humanidade. Ela cresce na compreensão do ser humano, até no aspecto psicológico, né? A igreja usa muito da psicologia hoje em dia e não foge dos nossos tempos atuais esse problema da depressão, que muitas vezes é o caso principal de levar pessoas ao suicídio, de não encontrar sentido na vida, né? Toda aquela questão da doença. Então a igreja viu que é muito rigoroso, era uma visão um pouco rigorosa de taxar essas pessoas como condenadas, né? Sendo que elas não souberam o que aconteceu de fato na história daquela pessoa para ela praticar aquele ato. Assim, ao mesmo tempo, até hoje a igreja permanece firme que não se pode fazer exéquias de pessoas que abandonaram publicamente a fé e que até o fim elas não quiseram voltar. Não se faz exéquias de gente assim, né? Então, não se deve. Então, era esse pensamento aplicado ao suicida. Só que hoje, as pessoas... Bom, e no meu ver, posso estar errado, né? As pessoas que praticam, infelizmente, esse ato, eu acho que elas praticam mais por desespero. A vida já é tão dura com elas, né? As questões que se desenrolam não conseguem trabalhar isso, que, no fundo, às vezes falta a liberdade. Né? Elas perdem um pouco a liberdade por causa da doença. E, como meio de fuga, de alívio, praticam esse ato. Né? Então a igreja foi compreendendo isso, né? E é bonito, acho que eu contei aquela história de São João Maria Vianney, de uma mulher que ela chorava na igreja, né? Porque o marido tinha se suicidado, tinha jogado da ponte ao mar. E ele falou, olha, não chore, porque entre a ponte e a água, ele se converteu, se arrependeu do que fez, né? Então é isso, acreditar que até o último momento Deus quer salvar. Lembrar do bom ladrão, né? No último momento se arrependeu. Então a igreja, ela, mais por essas questões, imagino, né? Uma coisa que pelo menos até onde sei. Tá bom? É necessária exéquias para crianças? De fato, essa é uma boa pergunta, porque as exéquias são para batizados, né? Agora, a igreja, ela... Sim, mas crianças batizadas... Pode se fazer, sim. As exéquias... Para a criança não vai mais fazer diferença, porque uma vez que nós morremos, pouco importa a exéquia. A alma já está na eternidade, já foi julgada e já recebeu o prêmio ou castigo. No caso da criança, se for menor de idade da razão, não peca, né? Não tem consciência. Então, não é necessário, mas é bom se fazer, por quê? Porque é consolo para a família, é oração pela alma dela, né? Então são essas questões mais. Mas na alma não muda mais nada, né? Então por isso que, não só de crianças, mas de adultos, enquanto estiver vivo, é sempre bom, né? As pessoas têm até medo até hoje de chamar o padre. A pessoa está nas últimas, a pessoa não quer, não chama o padre. Não chama porque vai mesmo, né? Mas, bom, se o médico já falou, olha, se preparem. É bom preparar a alma da pessoa, né? Esses dias eu fiz 2 exéquias aqui no regional, né? Era uma pessoa até da paróquia Santo Antônio, né? Uma pessoa que estava muito bem até e do nada teve problemas, né? Então a família chamou o padre, às vezes fui, no dia seguinte faleceu, né? Então, recebeu os sacramentos, resolveu indulgência plenária. Então, enquanto somos vivos, né? Estamos vivos, a graça de Deus nos alcança e podemos salvar as almas, né?
Mas depois da morte não pode se fazer mais nada. Né? Você pode rezar pela alma, né? Mas só Deus sabe a eternidade que ela foi. Né? Ela é julgada naquele momento, né? No fim vocês vão ver isso com o Padre Rogério. Imediatamente após a morte, chama juízo particular. A alma é julgada imediatamente. Se eu morrer aqui agora, eu serei julgado aqui por Jesus Cristo, né? Imediatamente. E já receberei a minha sentença, prêmio, castigo. Né? A senhora entendeu? Não sei se eu expliquei. Isso, sim. Você queria perguntar também? Era judeu, né? Então ainda não tinha essa questão do batismo, né? Veio depois. Mas assim, até aquele momento o que salvava era a fé em Cristo, né? Que ele professou. Esse homem não fez nada de mal. Aí Cristo deu o paraíso a ele, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Professou a fé nele. Né? Ele é considerado mártir? Não, mártir não, mas é santo, né? A tradição diz que ele é santo, São Dimas. O nome dele dizem a tradição que é Dimas, né? Alcançou santidade porque no último momento, por isso que é importante, né? Não importa se a gente vai chegar primeiro ou último, é importante chegar. Chegar lá, né? Isso é importante. Mas é bom não esperar para o último momento. Tem que fazer todo o esforço, né? Porque, exatamente. Então, sobre essa questão, né? Aqui, só para resumir então essa questão, a igreja ela fala, as pessoas que não conhecem o Evangelho, fora da igreja a salvação? Não. Mas aqueles que sem culpa não conheceram a fé, o Evangelho, podem se salvar se seguirem os ditames da consciência. Acho que o Padre Rogério deve ter falado isso. Deus, quando criou o ser humano, ele colocou uma lei na consciência chamada lei natural. Então, o homem, ele sabe o que é certo e o que é errado. Né? Ele sabe, mesmo que ele não seja cristão. Ele sempre vai saber que é errado roubar. Sempre vai saber que é errado matar, cometer adultério, enfim, mentir. Porque a consciência, essa lei natural, foi colocada na natureza do homem ao ser criado. Então, pessoas que vivem conforme essa lei, sem conhecerem o Evangelho, podem se salvar. E com certeza também Deus as auxilia de algum modo. Né? Mas para aqueles, aqui o catecismo é bem claro, aqueles que, tendo conhecido, mas abandonam, ou não perseveram, então, eles sabem que a igreja é o único caminho de salvação e não perseveram nela, abandonam, então a esses, infelizmente, né, se ficarem desse jeito, não se converterem, não podem se salvar. Porque conhecem a verdade, né? Então, o que Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A gente não vai poder falar para Deus algumas coisas, você sim. Por exemplo, eu padre, né? Se eu chegar e falar, Senhor, eu não sabia. Ele vai dar risada na minha cara e falar, você estudou teologia e filosofia, não sabe? Você tem que saber. Ao mesmo modo, nós cristãos, algumas coisas nós temos obrigação de saber. Outras não. Vocês não precisam tanto saber tanto quanto um padre. Mas o essencial precisam. Porque não vai poder falar para Deus. Não sabia. Entenderam? Então é isso que quis dizer, né, fora da igreja nossa salvação. De fato, a igreja todos que se salvarão por algum modo através da igreja, porque ela é o canal de mediação que Deus usa. Porém, alguns vão se salvar dessa forma, né, que sem culpa própria, não conheceram o Evangelho. A gente imagina esses povos, né, que os missionários estão ainda pregando, né, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Essas pessoas têm a lei natural, se seguirem ela, podem se salvar. Mas a criança que nunca se batiza, cresce e não se batizou. Essa pessoa tem culpa ou pagará aos pais? Depende. Porque assim, ela cresce. Será que ela nunca teve contato com a igreja? Não dá para saber. Talvez ninguém nunca falou para ela, né? Os pais não falaram, os pais também nunca foram cristãos e no desenrolar da vida ela nunca teve esse contato, então, não teve culpa, né? Porque eu sou padrinho de uma criança, os pais me convidaram para ser padrinho. Sim. Eu sempre ia nunca fizeram questão, eu sempre ficava, vamos batizar o Gabriel até hoje, estudando aquele tipo de ano. Então, entende? Então, assim, certamente desse jovem,
a priori, a primeiro momento, ele não tem culpa. Os pais são cristãos ou não? Não. Então isso é o pior, né? Quem tem mais culpa são os pais, né? E agora ele, provavelmente, assim, mas assim, aí tem que ver outras nuances, né? Ele já é adulto. Será que ele não conheceu alguém católico, alguém que convidou? Será que ele já não foi uma vez, escutou e Deus o convidou? E aí tem toda a questão da resposta humana, né? Não quis ir, não quis, né? Viu que aquilo podia ser verdade, mesmo assim não, sabe? Não é muito exigente. Tipo o jovem rico, né? Não, a vida aqui está muito boa, não, é melhor não ir para esse caminho de Jesus Cristo não, porque a porta é estreita, é melhor não ir. Não estou falando que é o caso dela, pelo amor de Deus. Mas digo assim, só Deus sabe, né? Os nuances, né? São muitos detalhes, então não tem como dizer, né? Mas certamente nesse caso, os pais têm muita influência, né? É que nem, desculpa entrar nessa questão, né? Mas é que nem os pais que jogam o filho na catequese, né? A catequese, a igreja faz o que pode para ensinar a fé. Mas se não teve em casa, não vai adiantar muito não. Que é de casa que aprende, né? Igreja doméstica. Alguma dúvida a mais? Querem perguntar? Tranquilos? Então, 847. Esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo, sua igreja, e buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, e conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, isso que falamos, né? Então, com certeza a graça de Deus também auxilia essas pessoas, né? Ela não está abandonada por si mesma. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe, né? Carta aos Hebreus. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Porque uma coisa assim, é verdade que Deus pode salvar desses seus caminhos, só que é muito mais difícil se salvar fora da igreja. É muito mais difícil. Porque não tem os auxílios necessários, né? Alguns, como os sacramentos, por exemplo. A catequese, a evangelização, a instrução da religião, o que é certo, o que é errado, está tudo obscuro para uma pessoa que não tem isso. Agora, para nós é mais fácil. E porque nós somos o corpo de Cristo, as graças da cabeça, que é Ele, descem até nós. Então, só no céu a gente vai saber quantos auxílios, quantos livramentos Deus nos deu nessa vida. Pelo simples fato de sermos batizados. Muitos perigos nós somos libertos, né? Enquanto muitos desses não foram, infelizmente, mas Deus tem o seu caminho para salvá-los, né? Ele é misericordioso e bom, e justo, né? 849. A missão, uma exigência da catolicidade da igreja. O mandamento missionário enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem de seu fundador, esforça-se para anunciar o evangelho a todos os homens. Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu vou continuar isso, depois explico, porque acho que está meio que junto. A origem e o escopo da missão. O mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a igreja ela é missionária por natureza. Ela existe para propagar o Evangelho, né? Então, por isso que toda aquela insistência, né, do Papa Francisco, ele era um papa que falava muito isso, né? Igreja de saída, a missão, que nós temos que evangelizar. Por quê? Porque muitos ainda não conhecem o Evangelho necessário para chegar ao céu, à salvação. E essas pessoas precisam, né? Deus conta conosco. Obviamente, alguns mais, outros menos, mas a igreja, né, todos os católicos têm
essa missão de levar o Evangelho de alguma outra forma, né? A gente vai ver de que forma cada um pode fazer isso. 851. O motivo da missão é do amor de Deus por todos os homens, que a Igreja sempre tirou a obrigação e a força do seu elan missionário, pois o amor de Cristo nos impele. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da salvação. Mas a Igreja, a quem esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro do seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. Ela tem de ser missionária porque crê no projeto universal de salvação. Então essa questão é muito importante. A Igreja ela evangeliza porque os homens se salvam através da verdade, daquilo que eles devem crer. Não se esqueçam, né, aquilo que Jesus falou, que a mentira ela tem um pai, Satanás, que tem como escopo da sua missão maléfica nos levar ao erro. Então a condenação está no erro, na mentira, naquilo que não condiz com a verdade. Aliás, bonito, né, como Jesus diante de Pilatos, né, Pilatos pergunta: o que é verdade? Jesus falou antes: eu sou o caminho e a verdade. A verdade está diante de Pilatos. Ele não percebeu. Então, a verdade que é Cristo e que Ele nos ensina, a verdade é Deus, ela nos ilumina. Então, um exemplo bem prático. A gente sabe que a verdade está nos mandamentos da igreja, estão nos mandamentos. Então, a gente segue os mandamentos, porque a gente sabe que aquilo é a verdade para a nossa salvação. E tudo quanto a igreja revela é verdade. Por isso que a igreja ela se empenha em levar e catequizar, né, as crianças, os jovens, o sacerdote na homilia, numa pregação como essa, de ensinar vocês, porque nos faz adentrar a verdade, que salva. Né? A verdade é o alimento para a inteligência, inclusive. Né? Então, é sempre o esforço de Satanás, que São Paulo vai dizer, né, se transveste de anjo de luz, disformizar a verdade. Foi isso que ele fez com Eva, né, no paraíso. Mentiu. Fez uma meia-verdade, né? Uma meia-verdade é uma mentira. Não existe meia-verdade. Né? É verdade que Deus proibiu vocês de comer do fruto? Dos frutos? Não. Deus deu, só não podemos comer daquele. Ah, mas não, Deus não falou isso, né? E começou a enganá-la, né? A falar uma meia-verdade. E aí foi o que aconteceu, a desgraça toda, né? Então, sempre Satanás nos introduz sempre na questão da mentira, né, das trevas, não da luz, que é a verdade. Por isso que a mentira ela nunca é boa, viu? Ah, mas eu falei essa mentira para privar a pessoa de saber porque ela ia sofrer muito. É mentira. A mentira, a gente fala que ela é intrinsecamente má, ela é sempre má. Nunca existe mentira boa. Que é uma falta contra a verdade, que é Deus. Deus é a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com essas mentirinhas, porque elas viram um hábito, né? E Deus não é, Deus é luz, nele não há trevas, de São João. Né? Então, os caminhos da missão. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. É ele quem conduz a igreja pelos caminhos da missão. Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Então, a gente continua a missão de Cristo. Não é que a gente faz uma coisa diferente, a gente faz a mesma coisa que Ele, guiados pelo Espírito. Graças a Deus, que é o Espírito Santo que nos conduz, viu? Porque senão, e não ia dar certo. É Ele que nos inspira. Vocês lembram aquele episódio, né? No tempo do Ascal, o diácono Felipe. Tinha um homem, eunuco de Candace, né? Que estava lendo. Era um homem pagão, estava lendo o profeta Isaías, ele era simpatizante ao judaísmo. Felipe ouviu que ele estava lendo o servo sofredor, de Isaías 53, né? E, você entende o que você está lendo? Não, ninguém me explicou. Ele foi. Felipe catequizou, né? Fez missão ali, ensinou. O homem, aqui tem água, eu posso ser batizado? Pode, batizou. O que o Espírito Santo fez? Arrebatou Felipe. Tchau, para outro lugar agora. Então é ele que conduz a missão.
É que nem faz com o padre, né? Já ficou muito tempo aí, tchau. Vem embora, vai para outro lugar. Então, assim conosco também, né? Nossa vida ordinária, a gente está sempre levando Deus de várias formas, por vários caminhos, né, para as pessoas também. Eis porque a igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda de Cristo, isto é, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço, da imolação de si até a morte, do qual ele saiu vencedor por sua ressurreição. E é assim que o sangue dos mártires é uma semente de cristãos, né? A frase de Tertuliano, bem famosa. Então, prestem bem atenção sempre que nas terras que tiveram mártires, né, sempre foram as terras que mais deram santos também, e onde a fé cristã adentrou. Então, por isso que a Itália, Roma, é uma das cidades mais católicas, né? Quantas pessoas derramaram sangue em testemunho da fé? Serviço de missão. Na África, que hoje, onde o catolicismo mais cresce hoje no mundo é na África, né? Onde tem mais vocações sacerdotais, mais vocações da vida religiosa, mais cresce o número de batismos, mais participação dominical nas missas, né? Aqui no Brasil é uma piada, né? Saiu uma pesquisa, acho que eu falei isso para vocês, né? A pesquisa que diz que o Brasil se considera, hoje diminuiu, né? Hoje acho que está por volta de 60% da população se considera católica. Dessa porcentagem, 8 vão à missa de domingo. É um país católico, de fato, o Brasil? Né? De 60% da população brasileira se diz católica, só 8 vai à missa de domingo. Cumpre o básico do básico, né? Então, a gente vê que no Brasil também é terra de missão ainda, né? Não terminou, não. Mas em sua peregrinação não ignora a igreja o quanto se distanciam entre si a mensagem que ela profere e a fraqueza humana daqueles aos quais o evangelho foi confiado. Somente avançando pelo caminho da penitência e da renovação e pela porta estreita da cruz, o povo de Deus pode estender o reino de Cristo. Com efeito, assim como Cristo consumou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a igreja é chamada a seguir o mesmo caminho a fim de comunicar aos homens o fruto da salvação. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Porque entra num aspecto hoje que algumas pessoas da igreja até elas pensam, né, que conforme a igreja cresce, estende o seu reino, vai dar tudo bem. Então vai ser um reino de cristãos, não vai ser assim não. Então a igreja ela vai partilhar da mesma sorte do seu fundador, do seu mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo não terminou com todo mundo aplaudindo ele, mas com alguns poucos ficando com ele firme na cruz. Até fala, o catecismo, acho que um pouco antes, fala da questão da Páscoa derradeira. Isso, na parousia, exatamente. Tem uma impressão que a igreja vai triunfar. Não. Pelo contrário, serão poucos no final. Ela vai viver a mesma sorte de Cristo, de pobreza, de perseguição. Aliás, esse vai ser um dos sinais do fim dos tempos, né? Se bem que os sinais estão sempre aí, né? Jesus falou para a gente não se alarmar, mas um dos sinais certos da vinda da parousia, da segunda vinda de Cristo, é esse. É a perseguição do anticristo. Né? Que pouquíssimos vão ficar fiéis a Jesus, à igreja, estarão na igreja. E ela vai padecer suas perseguições cruéis. Como já acontece, né? Alguns países já acontece. Né? Você vai nos países árabes, na sua maioria, se você quer ir na missa, você sabe, você vai escondido e saiba que se você for descoberto, você vai morrer. Ou vocês viram na Síria, né? Acho que foi domingo de Pentecostes que aconteceu. Acho que foi Pentecostes, não tenho certeza. Estavam celebrando a missa, entrou alguém, homem-bomba, explodiu. Os cristãos sabem disso lá. E sabem e ficam firmes. Então, a gente não pode cair nessa ingenuidade. É verdade que a igreja ela cresce, que nem aquela parábola do grão de mostarda, sem saber como, de maneira misteriosa. E ela não deve ser medida por parâmetros humanos de sucesso. Deus nunca prometeu sucesso. Se a gente for medir por sucesso humano, desculpe o termo, tá? Eu sei que é forte. Humanamente, antes que digam, tá gravado, tá? Para quem não fala que o padre falou heresia. Humanamente falando, Jesus foi fracassado. Não foi?
Quantos terminaram com ele? No começo era muita gente. Domingo de Ramos, né? Todo mundo, Hosana ao filho de Davi. No final, crucificam. Então, humanamente, Deus não mede por parâmetros humanos as coisas, né? O parâmetro do Senhor é outro, né? Sondável. Mas de fato é isso, né? No final, a igreja ela vai sempre seguir as pegadas do mestre. Não tem jeito, né? Quem quer ser como todo bom discípulo, vai dizer Jesus, né? Será como seu mestre, né? Então, a gente sofre agora com ele para depois triunfar com ele. A glória da igreja será depois. O livro do Apocalipse termina como? A igreja celeste descendo como uma noiva revestida de glória. Então, depois de passar por purificação, perseguição, que ela será revestida de glória pelo Senhor. Todos nós, né? A gente tem que ficar firme, tá bom? Até o fim. Eu nem lembro, acho que mandato missionário, perdão, 853, né? Eu parei? 854, então, vamos lá. Por sua própria missão, a igreja caminha com a humanidade inteira, experimenta com o mundo a mesma sorte terrena. Então a igreja ela não é alheia aos sofrimentos da humanidade, né? A gente vê essa questão do coronavírus, a igreja também se compadeceu, viu, né? Primeira vez na história que a igreja fechou as portas para fazer essas coisas, né? Nunca tinha acontecido. Tempos de peste, a igreja nunca ficou fechada, antigamente. Então, ela padece das mesmas sortes da sociedade humana, né? E se compadece das coisas dos seres humanos, né? O esforço missionário exige, pois, a paciência. Começa pelo anúncio do Evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem em Cristo. Prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs que sejam sinais de presença de Deus no mundo, na fundação de igrejas locais. Encaminha um processo de inculturação para encarnar o Evangelho nas culturas dos povos. E não deixará de conhecer também fracassos. Quanto aos homens, sociedades e povos, apenas gradualmente os atinge e penetra, e assim os assume na plenitude católica. Então a missão da igreja é assim. Começa evangelizando, aí tem um grupo de fiéis, funda uma comunidade, e aí fundando uma comunidade incultura o evangelho sem tirar a sua essência. Então foi o que, por exemplo, São José de Anchieta fez no Brasil. O que São José de Anchieta fez aqui? Sabe o que ele fez? Aprendeu tupi para falar com os índios, né? Foi assim que ele foi evangelizado. Ele entrou na cultura, mas colocou o evangelho ali, sem tirar nada do evangelho. Colocou na cultura. E aí, é aos poucos, é demorado, não é do dia para a noite que tem esse monte de multidão. Coisa rápida, vocês desconfiam, viu? Deus não age assim, não. Funda a igreja hoje, amanhã tá assim, ó. Não sei, acaba rápido. Fogo de palha. Deus é um pouco. Ele falou, o reino de Deus é um grão de mostarda, né? Um pouquinho, vai crescendo, uma hora, árvore frondosa. Foi assim que começou a igreja, com 12. Olha como ela é hoje. Né? Se estendeu por todo o orbe da terra. Então a gente também é assim, né? A nossa igreja, né? A igreja católica. A missão da igreja exige o esforço rumo à unidade dos cristãos. Efetivamente, as divisões entre cristãos impedem a igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria daqueles filhos que, embora lhe pertençam pelo batismo, estão separados da plena comunhão com ela. Não só isso, mas também para a própria igreja se torna tanto mais difícil exprimir na realidade de sua vida a plena catolicidade sob todos os aspectos. Uma divisão é sempre um escândalo, né, para as pessoas que não creem em Deus. Imaginem só um não católico, um não batizado. Quando ele vê católico, evangélico, testemunho de Jeová, sei lá, ele fala, não é tudo a mesma coisa? Por que estão divididos, né? Então a divisão ela não é boa. Ela não é um impedimento da missão, inclusive. Ela é um impedimento para que o reino de Deus se estenda. Porque se entre nós há briga, né, a gente não vai conseguir levar a união para os outros. Então, é claro que tem aspectos históricos, tudo, né, que tem que ser resolvidos com o tempo e Deus vai sanar uma hora. Mas é um impedimento para a missão também, né? Principalmente as pessoas que não têm a fé cristã. Isso aí é um escândalo para elas, né? E a divisão entre católicos, né?
Então, tem gente dentro da igreja que se separa. Falar de pastoral, né? Não vou nem entrar nesse detalhe, né? Acontece, brigas, cisões, dentro do clero, nem falo. Ah não, aquele lá é carismático, isso é tradicional, tem esse tipo de coisa no clero também. Ah, fulano me fez isso na época do seminário. Nossa, você lembra aí disso? Então tem essas coisas, né? Então, às vezes essas divisões estão dentro de nós ainda. Então, começar por nós mesmos a unidade, né? Para depois estender isso na igreja. A tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmos deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações, numa como que secreta presença de Deus. A gente falou isso semana passada, né? A gente chama de sementes do verbo. Nas outras religiões, apesar de não serem, a gente fala, né, verdadeiras, há elementos de verdade. Aí falou do islamismo, né? O islamismo professa a crença no Deus único, assim como nós. Então, há elementos de verdade. Não significa que lá está a verdade, né? Então, esse diálogo, né, de respeitoso que deve haver, né, porque são pessoas e Deus quer também salvá-las, né? A gente tem que ter isso. Se anuncia uma boa nova aos que a desconhecem, é para consolidar, completar e elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens e os povos para purificá-los do erro e do mal para a glória de Deus, confusão do demônio e a felicidade do homem. Agora a gente vai para a última nota da igreja, que é a apostolicidade, a igreja apostólica. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilos? Então, a última, né? A gente fala no credo, igreja é una, santa, católica e agora é apostólica. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, isto é, e isto em um tríplice sentido. Por quê? Ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Então, os apóstolos foram alguém que o próprio Jesus escolheu. E a nossa igreja descende deles. Foi fundada sobre o alicerce, a missa de hoje, né? Perdão. Então, acho que eu quebrei, sem querer. Ah, acho que voltou. Desculpa. É eu que fico mexendo toda hora. Vou parar de mexer. Então, a missa de hoje diz, né? Jesus Cristo é a pedra fundamental e vós fostes inseridos na família que tem como alicerce os apóstolos. Os apóstolos escolhidos por Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Eles conviveram com o Senhor, ouviram ressuscitado e saíram a pregar. Esse é o fundamento principal da veracidade da Igreja Católica, é a sua apostolicidade. Descende dos apóstolos a nossa igreja. Não foi Lutero, não é de Lutero a igreja, não é de Calvino, não é de Wycliffe da Suíça, não é, sei lá, do Edir Macedo. Não. Dos apóstolos, dos 12 que Cristo escolheu. Essa é a nossa igreja. Essa aqui eu já falei. A segunda, ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então, tudo que chegou até nós, isso que a gente está entendendo aqui, que está compilado no catecismo, que a igreja ensina na sua moral, foram o que os apóstolos ensinaram, que eles receberam de Jesus. Por isso que a gente fala, né? São Paulo fala a Timóteo. Timóteo era bispo. Foi São Paulo que ordenou Timóteo, né? Conserva íntegro o depósito da fé. É isso que a gente recebeu. É o depósito que salva, sem alteração nenhuma, sem nenhuma mancha de desvio da doutrina. Enquanto, infelizmente, nas outras seitas tem desvio. Então, Lutero, por exemplo, né? Lutero tinha os seus dramas pessoais e ele falava que não precisa de obras para se salvar. Você tem fé em Jesus Cristo? Você crê que Ele é teu Redentor? Você está salvo. Viva a sua vida como você quer. Foi o que os apóstolos ensinaram. Não é mais Santiago.
O Tiago falou, a fé sem obras é morta. Né? Então, São Paulo também, a fé que opera pela caridade. Então, esse depósito precioso chegou até nós, né? E a gente tem que guardá-lo com muito amor. Né? Vocês recebem um catecismo, nas pregações, né? Deus queira que não tenha padre falando coisa errada. Então é isso. Né? É transmitido até nós hoje o depósito que os apóstolos receberam do próprio Jesus. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Então, os apóstolos, eles colocaram pessoas para sucederem a eles, são os bispos. O bispo é sucessor dos apóstolos. Por isso que a gente tem toda uma veneração pelo bispo. Se o bispo usa o anel, né? A gente viu que o Papa ali usa o anel do pescador, que é o anel do sucessor de Pedro. O bispo usa também. Por quê? Sucessor dos apóstolos. Acho que eu falei semana passada, né? Se a gente pegar todas as ordenações anteriores, quem ordenou Dom José, o bispo que ordenou o Dom José foi ordenado por outro bispo, se a gente for retroagindo, a gente chega num dos apóstolos. Aí a gente dá o nome disso de sucessão apostólica, pelo sacramento da ordem, posição de mãos, né? Então é bonito isso. Os apóstolos confiaram seus sucessores, que continuam ensinando a doutrina de Jesus Cristo que veio através dos apóstolos, até hoje. Aqui tem uma oração, né? Essa oração é do prefácio dos apóstolos que a gente reza, os sacerdotes rezam na missa. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, a missão dos apóstolos. Jesus é o enviado do Pai desde o início do seu ministério. Deixa eu ver a hora aqui. Início do seu ministério, chamou a si os que ele quis e dentre eles escolheu 12 para estarem com ele, para enviá-los a pregar. A partir daquela hora, eles serão seus enviados. É o que significa a palavra grega apóstolo, enviado. Neles continua sua própria missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Seu ministério é, portanto, a continuação da sua própria missão. Quem vos recebe, a mim recebe, diz ele aos 12. Então isso é importante, viu? Porque quando o padre ou o bispo vai pregar, ele não fala o que ele acha da cabeça dele, porque senão seria falso, pastor. Ele fala aquilo que a igreja ensina, o depósito. Por isso que Jesus ele dá muito essa autoridade ao ministro, especialmente ao bispo. Quem vos ouve, me ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Então, no fundo, quando escutamos os nossos prelados, né? Obviamente, quando falam, pouquíssimos falam besteira, né? Mas os que falam corretamente, ensinam a doutrina, no fundo, quando os obedecemos, é a Deus que estamos obedecendo. Que pregam não o que eles querem, mas o que receberam de Deus, né? A autoridade apostólica que Jesus deu a eles, né? Eu parei qual número, perdão? 858, tá. 859. Jesus associa-os à missão que recebeu... Acho que já fui, né? Isso aqui também? Não. Jesus associa-os à missão que recebeu do Pai. Como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que o enviou, assim os que Jesus envia nada podem fazer sem Ele, de quem recebe o mandato de missão e poder de exercê-lo. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministros de uma aliança nova, ministros de Deus, embaixadores de Cristo, servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. No encargo dos apóstolos há um aspecto não transmissível, ou seja, para ser apóstolo é necessário isso daqui, serem as testemunhas escolhidas da ressurreição. Os apóstolos viram Jesus ressuscitado.
Viram-no antes e viram-no ressuscitado. Essa é a marca distintiva para ter sido nomeado apóstolo, ter visto o Senhor. E os fundamentos da igreja, mas há também um aspecto permanente de seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Essa missão divina, confiada por Cristo aos apóstolos, deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja em todos os tempos, a fonte de toda a vida. Por esta razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores, que são os bispos que a gente vai entrar aqui agora. Os bispos sucessores dos apóstolos, para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores imediatos, como que por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os instituíra para apacentar a igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes, pois, a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Então, pela ordenação sacerdotal e episcopal, aquele homem se torna sucessor dos apóstolos, e o padre, cooperador do bispo. É assim que os apóstolos continuam até hoje transmitindo, através da sucessão apostólica, os bispos, né? Assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido aos seus sucessores, caso do Papa, da mesma forma permanece o munus dos apóstolos de apacentar a igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da igreja, de sorte que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo e aquele por quem Cristo foi enviado. E por fim, o apostolado. Toda a igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão da fé e de vida com sua origem. Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação ao apostolado. Então, todos nós, de certa forma, somos apóstolos. Estou vendo a Maria aqui, a Maria da Legião de Maria. Ela vai dizer, padre, hoje foi fazer visita às senhorinhas. Então ela vai lá na casa rezar o terço, ela está fazendo apostolado. Ela está levando Deus. Na nossa família, as pessoas sabem que a gente é católico. E às vezes vem perguntar coisas. E quando a gente fala para elas de Deus, estamos fazendo apostolado. Então, apostolado não é simplesmente, é uma parte do apostolado. Sair daí de porta em porta, bater na casa dos outros, falar de Deus, né? Fazer proselitismo, né? Que confesso que não é a melhor maneira, né? Mas enfim. Mas simplesmente com o nosso testemunho, onde a gente está. O seu trabalho você pode ser apóstolo. Com o teu ser cristão, né? Unidade de vida, vivendo coerentemente. As pessoas nos vão ver como um sinal lá. Às vezes a gente está carregando um crucifixo. O católico. Quantas vezes, uma vez um colega falou, né? Que ele estava, o filho dele rezar um terço no ônibus, a pessoa estava num mau dia, resolveu voltar para a igreja. Tá vendo? Não precisa nem falar nada. O padre, a freira que usa o hábito na rua, é sinal, é apostolado. Então a gente, sem perceber, faz apostolado a todo momento, né, com o nosso ser cristão. Obviamente que o padre tem uma incumbência maior, vocês menos. Vocês têm que viver as suas realidades como cristãos do mundo. Vocês são sal da terra e luz do mundo, né? Mas toda a igreja faz apostolado. Sendo Cristo enviado pelo Pai a fonte e a origem de todo apostolado da igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende da sua união vital com Cristo. Isso aqui é importante. Ninguém dá o que não tem.
Jesus vai falar isso no capítulo 15 da videira, aquela parábola. Sem mim, nada podeis fazer. Todo ramo que não permanece em mim é cortado, seca e será jogado ao fogo. Porque para a gente atingir os outros, nós temos que estar unidos a Deus. O crédito, a eficácia, não vai estar nas nossas palavras, mas na nossa união com Ele. Então, um padre vai dar muito fruto à medida da vida de oração dele. Mesma coisa os religiosos. Vocês que às vezes estão numa pastoral, vai dar fruto na medida que estão unidos a Deus. Vai conseguir transmitir a Deus se tiver Deus. Se tiver com Ele. Por isso que no Evangelho lá de São Marcos, né? Quando Jesus mandou eles pregarem e eles voltam, diz lá, havia tanta gente indo e voltando que não tinha nem tempo para comer. O que Jesus fez? Pode parar com esse ativismo, venham aqui ficar comigo. Fique aqui comigo. Então é uma imagem, né, da vida de oração. A vida do cristão tem que ter essas duas dimensões. Oração, contemplação e ato, a vida ativa. Mas a vida de oração ela precede. É a principal. Se a oração vai bem, se a vida interior vai bem, tudo mais na nossa vida vai bem. Pode ter certeza disso. A gente vai ter paciência para enfrentar os problemas, a gente vai conseguir viver as virtudes, vamos saber carregar a cruz sem murmurar. Por quê? Estamos unidos com Deus. Olha, o senhor falando dessa questão das obras, né, tem um livro muito interessante de leitura espiritual que chama A Alma de Todo Apostolado. Do Chautor, né? Tem uma frase que me resume esse pensamento da seguinte forma, né? Ele fala que o Deus das obras não pode ser trocado pelas obras de Deus. Sim. Porque a pessoa começa a fazer muita coisa na igreja, ela esquece o essencial. O essencial que é estar com Deus, a união. Porque e isso é um perigo mais para os padres, viu? Padre a gente gosta de ser ativista. Faz obra na igreja, no teto, arruma carro, é mecânico, é encanador, tem que fazer festa para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para arrumar a igreja. E não sobra tempo para rezar, o mais importante. Eu estava em casa fazendo a leitura da Bíblia, né, antes de vir para cá, e eu estava lendo o Evangelho de São Marcos, né? Interessante como Jesus é Deus, ele, não precisava rezar. Obviamente quanto à sua divindade, porque ele é filho de Deus, está sempre em união com o Pai. Mas na sua humanidade, diz lá, né, que ele ficou o dia inteiro, curou a sogra de Pedro, curou o leproso, pregou na sinagoga, um dia cheio de trabalho. E diz lá, na manhã seguinte, antes de amanhecer, se recolheu para um lugar deserto e foi rezar. Porque ele sabia que ele precisava estar com o Pai. Então o cristão também, antes de trabalhar, né, eu sempre falo isso para as pessoas, né, quero ter vida de oração. Olha, vida de oração é sacrifício. A gente tem que fazer um pouco de sacrifício. Quer ter união com Deus, vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, vai ter que rezar, pegar a palavra, rezar um terço, falar com Deus. Custa no começo. É que nem quando você vai comer. Eu nunca fiz academia, né? Mas imagina que é assim. A pessoa é franzininha, quer ficar musculoso na academia, no começo custa muito, né? Levantar peso, fica todo dolorido. Só que depois acostuma e fica forte. A oração é isso, é um treino, a vida espiritual, né? Então, nós precisamos ter muito isso em conta, né? Essa questão dessa vida interior, ela é fundamental. Né? Então, se a alma reza, né, pode vir o que for, pode ter quedas que forem, mas no final tudo irá bem. Porque o centro da alma está em Deus. Né? E por fim, 865. Vou pular essa outra partinha aqui, que é basicamente que fala da Eucaristia, né? A gente aure forças da Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício de Cristo, a comunhão, né? Então é o principal. A Igreja é una, santa, católica, apostólica, que é um resumo de tudo. Em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumada no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados até a sua plena manifestação escatológica. Então todos os homens remidos por ele, tornados nele santos e imaculados na presença de Deus no amor, serão reunidos como único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus nela, e a muralha da cidade
tem 12 alicerces sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o fim será esse, né? O último livro, o Apocalipse, descreve como vai ser a igreja. 12 alicerces, 12 muralhas, cidade toda revestida de pedras preciosas, não vai precisar do sol nem da lua, porque a lâmpada será o Cordeiro, e ali não haverá choro nem lágrimas, né? É a igreja, né, que estará em Deus. Alguma dúvida mais? Muito bem, então a irmã falou, né, irmã, que agora só retorna dia 31, né? Acho que vai ter um período de recesso. É 2 semanas? Dia 31, né? O Padre Rogério vai ter um tempo fora, eu também vou sair, mas aí no dia 31 acho que já é ele mesmo, tá bom? O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de em paz que o Senhor os acompanhe.